Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós vamos tratar sobre um dos temas também que é importantíssimo para o pensamento de Emile Durkheim da sociologia clássica. Nós vamos tratar sobre a temática suicídio e a educação. É um dos temas interessantes e a gente vai entender por que esse tema ele é uma causa, ele está inserido dentro da realidade social, ou seja, a organização social, a estrutura social, ela é um dos motivos que causa esse tipo de suicídio, né? Eu estou falando de morte propriamente dita. Vamos lá então, vamos para a aula está lá do outro lado. Estou esperando vocês lá e boa aula para todos vocês. Bem-vindo ao estudo, bem-vindo a mais um estudo de uma das temáticas do pensamento sociológico de Emile Durkheim. Desta vez nós vamos aqui tratar para vocês, mostrar um pouco o significado de suicídio, não é? E vamos tentar compreender e ver que isso ele é uma ocorrência dentro da realidade social. Esse fator de morte, esse fator pejorativo, esse fator danoso que acontece com o indivíduo dentro da sociedade, nós vamos perceber que isso ocorre devido a uma ocorrência também e uma influência das questões sociais. Bom, como vocês estão vendo aqui, nós temos o suicídio, que é o tema-chave, e está rodeado aqui outros temas que nós já vimos, como por exemplo a consciência coletiva, o fato social, coesão social, divisão social do trabalho, a realidade normal e patológico, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, anomia e direito restitutivo. O direito restitutivo e essa questão da divisão social do trabalho, ele não está como tema para a gente ser estudado, né? Os demais a gente já deu uma passada também, né? Já temos aula gravada para vocês, não é, tratando sobre essas realidades. Bom, hoje a nossa temática é suicídio. Vamos lá entender esta problemática do suicídio na ótica de Emile Durkheim. Bom, significado de suicídio. Suicídio do latim sui próprio e caedere significa matar. É o ato intencional de matar a si mesmo. Sua causa mais comum é um transtorno mental que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Então, isso são as causas que levam ao suicídio, né? Que leva a pessoa a tirar a sua própria vida. Suicídio, portanto, são problemas, ou é um dos problemas, né, de integração do indivíduo na sociedade moderna. Ou seja, quando o indivíduo ele se integra, ele passa a compor a sociedade moderna, ele vai ter que lidar com esse problema, né, que é o problema de tirar a própria vida, né? Há uma força coercitiva, vamos dizer assim, que leva a uma situação dramática do sujeito, né, da pessoa humana, que é o caso de tirar a sua própria vida. Todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia dever produzir resultado. Então, suicídio é isso. É quando a própria vítima ela sabe produzir esse resultado. Que resultado? O resultado da sua própria morte, né? Tirar a sua própria vida. Então, o comportamento de suicidar-se também possui causas sociais. E aqui, dentro do contexto do estudo de Emile Durkheim, esse aqui é o que importa para nós, né? Nós vamos fazer essa ligação do suicídio com as causas sociais, né? Dentro da vida que a pessoa leva dentro da sociedade. Então, a sociedade é que explica o comportamento do indivíduo, né? A pessoa vivendo em sociedade,
é dentro dessa sociedade que pode ser explicado o comportamento da pessoa, né? E até esse pior comportamento que é a questão de tirar a própria vida. Então toda a sociedade tem, em cada momento de sua história, uma aptidão definida para o suicídio. Então, a cada tempo, a cada geração, a cada momento, isso pode ser explicado e isso tem uma definição para acontecer esse tipo de situação dentro da sociedade. Então, nós temos aí os tipos de suicida, né? Nós temos aí tipos de suicídio, né? Nós temos o altruísta, o anômico e o egoísta, né? O altruísta, o indivíduo está extremamente ligado à sociedade e por isso não tem vida própria, ou seja, quando a pessoa ela se entrega totalmente a fazer, a desenvolver atividades de âmbito social, isso pode ser um dos motivos e isso leva a não ter uma vida particular, uma vida para si mesma. O terceiro, ou segundo, melhor dizendo, é o anômico. Existe uma fraca regulação social entre as normas da sociedade e do indivíduo, e é frequentemente causada por dramáticas mudanças econômicas ou sociais. Então, esse tipo de suicídio vem acontecer devido a esta fraca regulação social, ou seja, essa regulação entre a sociedade, não é, do indivíduo e do indivíduo. Frequentemente, isso é causada por situações, né, dramáticas, como, por exemplo, econômicas ou outros fatores sociais, né? Então, a questão econômica, a questão falta de emprego, né, falta de condições para sustentar a si mesmo, ou, na verdade, a falta de condições de sobrevivência dentro da sociedade. E o terceiro é o egoísta. O indivíduo é fracamente integrado em uma sociedade, de modo que termina a sua vida, né, terá pouco impacto no resto da sociedade. Ou seja, ele tem uma integração, né, na sociedade muito fraca, ou seja, ele não tem uma efetiva, ele não tem uma ação marcante dentro dessa sociedade, né, de forma que ele é como se ele se fechasse em si mesmo, né, ou seja, deixando de lado as relações sociais e a convivência com os demais. E isso é considerado como um dos fatores, não é, dos tipos de suicídio. Conclusão. O autor caracterizou 3 tipos diferentes de suicídio: o anômico, o egoísta e o altruísta. E as razões pelas quais praticam um e não outro, baseando-se em características tão dispersas como o sexo, a religião, a família, a posição social, não é só para citar algumas. Não é? Durkheim salienta que quanto maior o grau de coesão social, menor será a tendência para o indivíduo por termo a própria vida, né? Por termos a própria vida. Na sociedade francesa de Durkheim, onde a maioria dos indivíduos eram católicos e em que a ida à igreja era apenas semanal, nas zonas urbanas é mais comum o suicídio do que nas zonas rurais, uma vez que a individualidade é mais acentuada. Então veja bem, essa aqui é um dos fatores interessantes para nós entendermos essa realidade. Os fatores sociais, os fatores que acontecem dentro da sociedade e que são de caráter, que são de envolvimento social, eles também contribuem para essa questão do suicídio, né, da pessoa dentro da sociedade. Então, com isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a questão de tirar a própria vida, o sujeito que vive numa sociedade, ele é integrado, seja parcialmente, seja fortemente, e tudo isso acontece devido a uma pressão e também uma referência social, de forma que a questão do suicídio ele é explicado devido às influências da realidade social na qual a pessoa, o sujeito, ele está envolvido, né, na qual ele participa, de forma que isso tem um peso, né, para cada período, para cada tempo, né, de história e da realidade social.
né? Quando a realidade social ela está de uma forma intensa, seja no sentido ruim, no sentido bom, isso também pode ocasionar esse tipo de problema nas pessoas, né? Mas sobretudo a questão de fraquezas, sobretudo a questão, por exemplo, de crises, isso também vai influenciar bastante essa questão. O Brasil ele se destaca como um dos países que também acontece, que tem um número muito significativo de suicídio. Não é um dos principais e também isso não é no país de modo geral. Isso acontece em alguns estados, né, tem uma participação mais efetiva em relação a isso, né? Então, só para dizer para vocês que a pessoa, quando ela resolve fazer esse tipo de ação contra si mesmo, ela tem um peso, né? Ela tem uma força externa, muitas das vezes. Né? É bem verdade que a pessoa, antes de fazer isso, ela pratica algum tipo de ação, ela tem algum tipo de vício, né? Ela se esconde, ela usa como refúgio a bebida, algum tipo de droga, ela se isola, ela adoece psicologicamente, etc, etc. Mas isso não vem, pois tão somente ser a culpa da situação. Não existe toda uma situação social. Afinal de contas, por que a gente enfatiza e Emile Durkheim também deixa claro a questão do fator social? Porque a questão do ser humano, ele vive, ele é integrado na sociedade, né? Seja com a participação efetiva ou não, mas o ser humano, ele é, de fato, ele é impulsionado pela vivência social, tanto para as realizações positivas como também para as negativas. E aí, quando ele tem um tipo de atitude que é mais centrado em si, que é mais voltado para si, ou que não tem uma participação tão expressiva, isso pode também ser uma das causas bastante significativa para que a pessoa possa tomar esse tipo de atitude, né, negativa, que é tirar a sua própria vida, né? Muitas das vezes a gente não pensa que o fator social ele não contribui para esse tipo de situação, mas segundo estudos, né, e aí nós temos aqui um caso clássico, né, referenciado na sua realidade francesa do século XIX, não é? A partir de estudos positivistas, né, estudos científicos, tem-se a conclusão de que realmente isso é ocasionado pelas influências, né, participativas das engrenagens sociais na vida do sujeito. E nos dias atuais também não é diferente, né? As coisas na atualidade também não é diferente. As influências, né? As participações, as coerções sociais, eles vêm de fato ocasionar esse tipo de situação. Ok? Então essa é a temática de suicídio que eu apresento para vocês relacionando-a com a questão das relações sociais. Tá aí, pessoal, nós acabamos de acompanhar a aula com a temática sobre suicídio na ótica de Emile Durkheim, suicídio, as relações sociais, suicídio e a questão da educação. Espero que vocês tenham compreendido esse pequeno resumo que trata sobre essa temática. É uma temática bastante séria, bastante complicada e que, na verdade, a forma como a gente vive dentro da sociedade, a forma como a gente encara as relações e os impactos, não é, das situações sociais, isso vai favorecer esse tipo de situação dramática na vida do sujeito social, que é tirar a própria vida. Esperamos que vocês tenham a compreensão, esperamos que vocês possam também pesquisar essa temática, porque ela é muito interessante e é um tema que a gente pode cada vez mais se aprofundar para melhor entender. Grande abraço a vocês e até a próxima.